como fazer mais de 2% ao mês de rentabilidade sobre o seu patrimônio de maneira consistente, com baixo risco e com baixo investimento. Eu sei que muitos de vocês falam, nossa, o Pedro tá vindo aqui vender pirâmide, promessa de dinheiro fácil. Eu acho que a última coisa que vocês vão ver eu fazer na vida, ou melhor, vocês nunca vão ver eu fazendo na vida, é vender pirâmide ou dinheiro fácil. O que eu quero entregar aqui para vocês é inteligência financeira e educação financeira. E eu sei que muitas pessoas ficam preocupadas em querer rentabilizar o dinheiro nas ações, na renda fixa, na criptomoeda, buscando ter retornos altos, né? Poxa, Pedro, me ofereceram 4% ao mês numa tal criptomoeda. Que sempre, né? Isso sempre é uma pirâmide, porque em investimentos é muito difícil você conseguir fazer essa rentabilidade. E se a pessoa te prometer garantido, é impossível, né? Não existe garantia nos investimentos. Mas existe uma forma que a gente pode fazer 2%, 3%, 5% ao mês sobre o nosso patrimônio. Não é bem um investimento, mas é algo que a gente consegue ter essa rentabilidade sobre o nosso patrimônio. E óbvio, né, se o seu patrimônio for um patrimônio muito grande, essa porcentagem vai ser mais baixa. Se o seu patrimônio for um patrimônio que está começando agora, você está começando a juntar o dinheiro agora, essa porcentagem vai ser muito mais expressiva. E o que é isso que a gente pode fazer 3, 2%, 5%, às vezes 10% ao mês, com baixo risco, baixo investimento e uma previsibilidade muito alta? Nada mais é do que você rentabilizar o seu conhecimento. Hoje, muitas pessoas ficam buscando como ganhar dinheiro com investimentos, só que elas deixam de lado um pote de ouro, que é o conhecimento delas, que elas não estão colocando isso para monetizar. Hoje, se você é um bom pintor, você pode dar uma aula particular de pintura fora do seu horário de trabalho e às vezes cobrar R$ 500 por mês, R$ 1.000 por mês. Ou você pode dar uma aula de inglês, uma aula de mandarim, você pode dar uma consultoria financeira no seu horário fora do trabalho e às vezes cobrar R$ 500, R$ 1.000, R$ 1.500 por um plano. Quando eu comecei, eu cobrava R$ 200 por mês e hoje eu cobro R$ 7.500 por um plano financeiro no mínimo. No mínimo. Obviamente, foi uma construção, né? Hoje eu sou CFP, então não foi do dia para a noite, mas foi uma construção. E se você ganha hoje R$ 10.000 e consegue fazer R$ 500 de renda, não vou falar passiva, mas renda extra, R$ 1.000 de renda extra, só sobre a sua receita, estamos falando de 10%, 5%. E se você tem um patrimônio de 50 mil, 30 mil reais, 10 mil reais, isso pode ser 2, 3, 4, 5%, 10% sobre o seu patrimônio. E muitas pessoas deixam isso de lado, deixam essa possibilidade de lado. Elas querem pegar R$ 10.000 e colocar em criptomoeda para fazer 10%, 15%. Só que elas deixam de lado talvez um conhecimento que elas têm, que elas possuem, que elas poderiam estar rentabilizando. E esse negócio lá na frente se tornar um negócio multimilionário. Quando eu comecei a dar consultoria, eu comecei por um acaso. Um amigo meu na academia, eu estava treinando, o Léo, né, na época ele não era meu cliente, ele era um irmãozão meu, e eu já estava no processo de estudar educação financeira, estava fazendo o MBA na FGV já e tudo mais, né? Então já tinha um bom conhecimento sobre finanças, né? Já era formado em ADM, já estava fazendo MBA em finanças na FGV, e eu já vinha estudando há muitos anos educação financeira para mim, para as minhas coisas. Só que eu era aquele cara que eu era pregador da educação financeira. Onde eu ia num churrasco falando de educação financeira, eu ia na academia ficar falando de educação financeira. E na academia eu tava conversando com o Léo, e ele falou, pô, Pedrão,
esses assuntos de ações, investimento, etc. Ele falou, cara, você manja pra caramba, eu queria começar a me organizar. Eu ganho bem, mas eu não tô conseguindo ter um controle sobre o meu dinheiro. E eu preciso organizar minhas finanças, porque eu quero começar a investir, eu quero começar a crescer e tudo mais. Você não me dá uma consultoria? E naquele momento, quando ele falou assim, você não me dá uma consultoria? Cara, eu travei. Aí eu falei, cara, vou avaliar a possibilidade, te dou um retorno e tal. Aí eu cheguei em casa, eu fiquei maquinando, falei, cara, mas eu nunca dei uma consultoria. Aí começou aqueles medos, né? Mas eu nunca dei uma consultoria. Mas como que eu dou uma consultoria? Quanto que eu vou cobrar por uma consultoria? Aí eu fiquei, assim, primeiro o medo tomou conta de mim, né? E aí eu comecei a pensar, poxa, mas beleza, vou pesquisar quanto que eu posso cobrar por uma consultoria, vou pesquisar aqui quais são as etapas de uma consultoria financeira, em organização e tal. E aí eu falei para ele, cara, eu vou te dar consultoria. Na época eu cobrei R$ 200 por mês para uma consulta semanal, uma sessão semanal de consultoria. E assim, às vezes a sessão tinha 2 horas, né? E cara, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido na minha vida. Porque naquele momento aquilo entrou como uma renda extra. E aí eu tirei ele das dívidas, né? Consegui organizar o dinheiro dele, ele começou a juntar mais dinheiro. Ele foi me indicando para outras pessoas, depois eu comecei a cobrar R$ 1.500 por um plano. Continuei estudando, fui estruturando. Até hoje eu sou um planejador financeiro CFP. Eu cobro R$ 7.500 por um plano financeiro. E isso quando eu não tenho uma participação no planejamento tributário do cliente, ajudando ele a economizar impostos com a declaração de imposto de renda dele, etc. Que existem algumas estratégias que a gente pode utilizar, né, para que o cliente possa pagar menos impostos de maneira legal, né? Então, hoje é um negócio que me dá uma fonte de renda muito boa. E lá atrás começou com uma renda extra. Lá atrás, não foi que tipo, nossa, vou virar consultor financeiro. Meio que aconteceu na minha vida. Foi algo que aconteceu. Entrou como um plano de renda extra que se tornou depois uma grande renda para mim. Então eu vejo que muitas pessoas deixam esse conhecimento na mesa, deixam essa possibilidade de rentabilizar o conhecimento e perdem o tempo delas, o precioso tempo delas, com coisas mais difíceis, tentando negociar ações, tentando investir em algum produto que dá uma promessa de dinheiro fácil e rápido, que muitas vezes é uma pirâmide, essas pessoas acabam perdendo dinheiro. E se você for parar para ver, o seu conhecimento é algo que você já tem um dom, né? Poxa, às vezes o cara manja muito de pintura, a pessoa já tem um dom nisso. Ela não precisa investir em grandes coisas para poder dar uma aula particular. Poxa, às vezes você já é fluente em inglês, você não precisa fazer um grande investimento para você dar uma aula particular de inglês. Às vezes você conhece muito sobre educação financeira. Você não precisa fazer um grande investimento a princípio, no curto prazo, para poder ajudar o seu amigo a se organizar com o fluxo de caixa dele, com o orçamento, com as coisas. Então, existe essa possibilidade da gente rentabilizar o nosso conhecimento. Se você está começando a sua vida financeira e não tem um grande patrimônio, esse valor de renda extra vai ter uma porcentagem sobre o seu patrimônio muito alta, às vezes 5, 10 ou mais por cento que você vai conseguir ao mês. E óbvio, conforme você for crescendo financeiramente, essa porcentagem vai ser cada vez menor. Só que vai ser muito mais fácil do que você querer comprar e vender ações, do que você querer investir numa criptomoeda. E além de mais fácil, né, vai ter muito menos risco, né? Então, eu acho que as pessoas deveriam, tá, explorar mais essa questão do conhecimento, de você rentabilizar o seu conhecimento. E se você ainda não tem um conhecimento específico, mas gostaria de ter, comece a se preparar para isso. Poxa, eu trabalho hoje, sei lá, como advogado, mas eu gostaria de ser consultor financeiro. Cara, comece a se preparar para fazer essa migração. Comece a estudar finanças. Poxa, fez um curso, tirou às vezes uma certificação. Começa a pegar um cliente de consultoria, depois 2, depois 3. E aí, a hora que você estiver com vários clientes, você migra.
Poxa, eu sou advogado e eu gostaria de ser confeiteiro. Comece a estruturar isso. Eu tenho alguns conhecidos que hoje possuem loja de doces, faz vários tipos de doces, e começaram vendendo brownie, vendendo bolo de pote. E esse bolo de pote foi crescendo, todo mundo foi comprando e foi virando um negócio muito gostoso, e o brownie muito gostoso, e hoje possuem lojas de doces. Então, assim, o que começou como uma renda extra, depois se tornou uma renda muito grande, e algo que trouxe muito dinheiro. Então, comece a explorar mais o seu conhecimento, os seus dons. E eu tenho certeza que isso hoje pode começar com uma renda extra que vai te dar uma boa rentabilidade sobre a sua renda e sobre o seu patrimônio ao mês. E com o tempo isso pode crescer cada vez mais e se tornar um negócio multimilionário que vai ser sua principal fonte de renda, beleza? Então, espero ter compartilhado um pouco desse conhecimento de inteligência financeira com vocês. Isso é algo que poucas pessoas de fato olham. As pessoas ficam muito bitoladas em querer rentabilizar o capital delas no mercado financeiro e elas estão deixando uma grande oportunidade passar, que é você rentabilizar um dom que você tem, um conhecimento que você tem, beleza? Como aqui é um canal de educação financeira e inteligência financeira, eu tô aqui para quebrar esses paradigmas e fazer você enxergar de uma outra forma, né, as possibilidades que você tem de ganhar mais dinheiro, de rentabilizar melhor o seu dinheiro, beleza? Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Comenta aqui embaixo se você já vem rentabilizando, né, esse conhecimento, esse dom que você tem, e se esse vídeo te gerou um insight para você começar a fazer isso. Eu acho que essa troca é muito importante pra gente, né? Eu gosto muito dos comentários que eu recebo aqui, eu aprendo muito com vocês, e tô aqui pra gente crescer junto, beleza? Não esquece de curtir o vídeo, de se subscrever no canal, de compartilhar com o máximo de pessoas esse vídeo para que a gente possa mudar cada vez mais vidas, beleza? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.